mas foi enviado a gente. Primeiro, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e a Cris por me convidar. E eu, na verdade, tinha uma outra palavra. E ontem à noite, Deus me pegou e falou: não é essa palavra, não, é outra. Então, assim, e assim, foi bem assim, difícil pra mim, porque minha filha, geralmente, ela dorme a noite toda. E ontem ela acordou 2 da manhã e foi dormir 4 da manhã. Ela não tava com dor, não tava com fome, só não tava dormindo. E o Senhor, me dê graça, Pai. Mas amém, gente. Eu tô assim, quero falar pra vocês que eu esses dias assim eu tenho estado assim muito chorona, né? Assim, todo mês de janeiro, o Senhor ele me dá sempre um livro para eu estudar. Sempre vem na minha mente um livro e eu estudo. Ano passado foi o livro de Ezequiel, então eu pesquisei, estudei sobre esse livro. E esse ano foi Jeremias. E o Senhor tem falado muito comigo sobre os livros proféticos, então o Senhor tem falado muito através desses livros comigo, ministrado muito meu coração. E ele tem me levado assim nesse nível assim, sabe, de através de sonhos, através dos livros proféticos falando comigo. E o que o Senhor hoje ministrou, o que o Senhor ministrou hoje, na verdade, essa madrugada, né, para me estar trazendo aqui, está em Ezequiel. E eu quero compartilhar com vocês Ezequiel 47, capítulo 3 e 5, né, que não sei se todos vão poder abrir a Bíblia, mas quem puder abrir a Bíblia aí pra gente estar acompanhando junto. E aqui, sabe, chega um momento na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, que a gente acha que a gente sabe de muita coisa. A gente acha que a gente já deu aquele salto e chega um momento na nossa caminhada com o Senhor que a gente acha que já estamos no topo. E, na verdade, o Senhor é infinito. Conhecer a Cristo é infinito. Então, nós nunca estamos no topo. Nós nunca estamos no mais, sabe? E a palavra que eu tenho, assim, que o Senhor ministrou no meu coração não é, assim, não é nada direcionado especificamente para a paz, assim, tipo, relacionamento de pais e filhos. Mas é a fundação para que esse relacionamento, para que essa questão da família, ela seja fortalecida. Então, aqui em Ezequiel 47, fala assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se desviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E eu perguntei ao Senhor, por que essa palavra mergulho? Porque foi essa palavra que veio para mim ontem. Por que essa palavra mergulho, Senhor? Por que essa palavra? Eu fui perguntando ao Espírito Santo, por que essa palavra estava vindo na minha mente? E aí eu peguei, abri a palavra, a Bíblia, e o Senhor falou para mim: um grito de uma geração profética, ela não acontece se não houver a revelação de quem é Cristo. Então o Senhor falou para mim: o grito de uma geração profética, ela precisa de uma nova medida do meu filho. E o Senhor me mostrou que nós só podemos receber essa nova medida de conhecer mais Cristo, de conhecer mais desse amor, de conhecer mais dessa graça, quando nós estamos desarmados. Quando nós estamos em um lugar, numa condição, e chegamos a Ele, só queremos amá-lo. A gente só quer amar, a gente não quer pedir nada, a gente só quer amar o Senhor. E aí a gente fala para Ele: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso te conhecer mais. Senhor, não sei ser uma esposa sábia, me ajuda. Senhor, não sei servir, me ajuda. Senhor, não sei me relacionar com outras pessoas, me ajuda. Senhor, eu não sei educar os meus filhos, me ajuda. Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero te adorar, me ensina a te adorar. Então o Senhor me falou que esse grito dessa geração profética, ela só acontece quando ela tiver uma medida a mais de quem é Cristo. E eu creio que nós estamos aqui hoje reunidos para conhecer mais desse Senhor, de saber mais que Ele é infinito, que o amor dele é um amor infinito. E aí Ezequiel, ele mede, ele começa a medir, né, aqui. E aí o Senhor, a primeira medida que ele faz é que as águas estão aonde? Nos tornozelos. E aí, o que eu quero compartilhar com vocês é que quando as águas elas estão nos tornozelos, é que nós estamos querendo só apenas nos refrescar.
E o Senhor me chamou, olha, precisam sair do refresco, precisam parar de brincar, não temos mais tempo de brincar, não é mais tempo de brincar com o evangelho, não é mais tempo de brincar de ser cristão, de ir na igreja, nós precisamos mergulhar, precisam continuar. E aqui a gente vê Ezequiel continuando medindo, e essa chamada que o Senhor fez para mim, precisa continuar, sair do refresco. Aqui na Inglaterra, é muito comum a gente ir à praia aqui e a gente não entrar na água, porque a água é muito gelada. Eu acho que dos anos que eu tô aqui, eu entrei na água uma vez aqui. A gente vai mais na praia pra gente se refrescar. Ou pra gente, né, ali estar na praia. E aí o Senhor foi trazendo essas simbologias, essas imagens na minha cabeça, para que a gente possa entender a profundidade do nível que a igreja, que muitos cristãos estão, sabe? Muitos só estão indo na igreja para se refrescar. E eu não tô aqui, né, querendo, né, falar que você tá querendo se refrescar, mas a maioria dos cristãos estão indo para se refrescar, e o Senhor me chamou. Chega, não é tempo mais de brincar, é tempo de mergulhar. Essa geração precisa que nós mergulhamos, porque no tornozelo ainda tem muitas distrações. O diabo rouba a sua atenção, e ele tira a sua concentração, a sua atenção do Senhor. E aí Ezequiel, ele continua aqui na medida, e aí ele continua medindo, né? E aí ele vai descendo e mediu mais 1000. E me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Os joelhos. E o Senhor me falou, quando as águas elas estão nos joelhos, os joelhos, quando você, eu não sei vocês, mas quando você passa eu acho que a maioria, todos nós já ouvimos isso, quando nós passamos pelo rio ou pela cachoeira, a gente ouve barulho ainda da água ali, né? A gente ouve bastante barulho da água. Então a gente está na superfície, então nós estamos ouvindo barulho. A água nos joelhos, isso nos mostra que ainda nós estamos na superfície. Nós ainda não entramos na profundidade do Senhor. Nós ainda estamos nos distraindo ainda. Você ainda escuta um barulho intenso das águas. E a superfície, ela te rouba, ela destrói o seu relacionamento com o Senhor. Agora, na profundidade, quando você mergulha, você esquece a superfície. Você esquece o que está fora. Na profundidade, não sei vocês, quando você mergulha dentro da água, eu pesquisei e vi que alguns mergulhadores, quando eles mergulham, eles descobrem um outro universo debaixo da água. Eles descobrem coisas preciosas, eles descobrem raridades. Na superfície, no mundo, na superfície nós não conseguimos ouvir o mundo do Espírito, o universo do Espírito. E o Senhor me falou, vamos mergulhar para conhecermos o Espírito Santo, para nos relacionarmos com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é da mesma maneira que quando o mergulhador entra, né, mergulha lá nas profundezas, ele começa a descobrir coisas preciosas, um novo universo, ele começa a descobrir coisas que não existem aqui na superfície. E o nosso relacionamento com o Espírito Santo é da mesma maneira. Nós começamos a descobrir, Deus começa a nos revelar preciosidades, coisas preciosas, pedras preciosas. Na superfície nós só podemos ver e promovemos apenas barulho. Então, quando as águas elas estão nos joelhos, nós ainda estamos ouvindo barulhos. E muitas das vezes nós estamos até promovendo esse barulho também. E aí, Ezequiel, ele continua medindo, né? E aí ele mede mais 1000. Ele mede mais 1000. E aí é um ribeiro, um rio. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me deram pelos lombos. Os lombos é na cintura, né? Então, as águas ainda... E aí, as águas ainda não estavam profundas. E aí Deus falou pra mim, olha, Geisa, quando as águas estão nos lombos, esse é um momento perigoso. Por que é um momento perigoso? Porque ou você se aprofunda ou você sai pra fora. E aí Deus falou pra mim, esse é o momento que a pessoa vai ter que decidir se ela vai querer se aprofundar ou se ela vai querer sair pra fora. E muitas das vezes é o momento onde as pessoas se tornam religiosas. Porque elas começam a achar que tá tudo bem, eu tenho os princípios, eu tenho os valores, e vou na igreja, né? Eu tenho coisas, eu faço coisas na igreja e tá tudo bem comigo. E aí Deus falou pra mim, esse é o lugar de perigo. Então precisa continuar se aprofundando, precisa continuar mergulhando, me buscando, para que eu possa revelar o que eu tenho, os segredos, os mistérios que eu tenho. Então quando nós mergulhamos em Cristo,
Lá dentro você não escuta mais nada, você só escuta a voz do Espírito, o Espírito te falando: minha filha, é aqui, meu filho, é por aqui, volta pra cá, vai pra ali. E aí o Espírito Santo começa a falar com você, você começa a somente ouvir o Espírito Santo, e isso começa a se tornar, você se tornar tão convicto do que o Espírito Santo está te falando, que as pessoas elas vão te puxar, querer te puxar para fora da onde você tá. Mas você tá com o ouvido tão atento ao que o Espírito está te falando, que nada mais tira a sua atenção. Então o Senhor falou para mim: precisamos ir mais profundo. Precisamos ir mais no profundo. E é isso que estava acontecendo com Ezequiel. Ele estava mediu até o tornozelo, e ele foi mediu até o lombo. Só que de repente ele se depara com um rio profundo, e as águas estavam até o lombo dele. E aí, esse é o momento, queridos, que nós estamos aqui, todos somos cristãos, nós estamos vivendo um momento profético. Nós estamos em um tempo profético. Essa geração, ela é profética. E o Senhor está nos chamando a mergulharmos, a não fazermos barulhos, a sairmos do vaso, a irmos no profundo, a conhecermos verdadeiramente quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Senhor falou claramente comigo essa palavra: mergulho, mergulho. Porque eu estava orando: Senhor, me fala, o que o Senhor quer? Porque eu não tenho nada, mas o Senhor tem. O que o Senhor quer trazer? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer revelar? E o Senhor falou: mergulho, mergulho. Então comecei a ler Ezequiel novamente. E eu quero convidar vocês para mergulhar. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu vou continuar. Senhor Pai, queremos te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Queremos te conhecer, precisamos te conhecer, Senhor. Nós precisamos do Senhor nessa geração, nesse tempo. Nós somos os mais velhos. Nós não podemos estar no frescor, nós não podemos estar com as águas nos nossos tornozelos, nos nossos lombos, mas nós precisamos mergulhar. Essa água profética, Senhor, que está passando sobre as nações, esse tempo profético está passando sobre as nações, Senhor. Nós não queremos deixar isso passar, nós queremos nos conectar, mergulhar nessas águas e fazer parte do que o Senhor vai fazer nessa geração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Águas proféticas passando nas nações, meus irmãos. Águas proféticas passando nessa geração. E o Senhor está nos convidando a mergulharmos. A mergulharmos. Mas essa palavra falou muito comigo. Eu até compartilhei com meu marido: amor, Deus está nos chamando para mergulhar. Porque o Senhor me mostrou que eu também estou no vaso. O Senhor está nos chamando para mergulharmos, sabe? Então, quero convidar você a continuar aqui. Se você quer manifestar a Cristo nos lugares que você está, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, você precisa sair das águas dos tornozelos. Você precisa mergulhar nas profundezas. Você não pode ficar com as águas no tornozelo, no lombo, não. Precisa mergulhar. Quando você mergulha, nenhum cabelo fica de fora. Nenhum cabelo. O seu corpo todo é imergido. É isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente seja imergidos em Cristo. Que passamos pela uma imersão em Cristo, para que possamos conhecer mais e mais a Cristo. Que não possamos nos conformar, achando que já sabemos, porque a gente estuda muito, porque a gente... Não. Jesus é infinito. O Senhor é infinito. Nós não conhecemos tudo. Nós sempre estamos aprendendo. E eu vou pegar bem aqui algumas anotações que eu fiz, que eu quero compartilhar para mim não deixar nada passar aqui, tá? E aí Ezequiel, ele se depara, né, diante de um rio profundo. E aí Ezequiel, ele continua medindo, né? Só que aí ele se depara nesse rio e esse rio, ele vai ter que decidir. E nós estamos aqui, nós vamos ter que nos decidir a partir de agora, quando nós sairmos, cada um na sua medida, na sua vida, no seu... Senhor, em qual medida eu tô? Eu tô nos tornozelos? Eu tô nos lombos? Qual medida eu tô, Senhor? Eu preciso ir mais profundo? Me ajuda. Porque muitas vezes não é fácil ir mais profundo, queridos. Nós estamos aqui falando, mas muitas vezes gera medo ir mais profundo. Muitas vezes mergulhar gera um pavor. O que vai ser? O que vai acontecer? Mas o Senhor, nós precisamos confiar no Senhor. Depender somente dEle. Somente dEle. Quando você mergulhar,
Você vai ficar tão convicta da voz do Espírito falando com você que ninguém vai fazer você duvidar. Ninguém vai conseguir tirar você desse lugar mais. E aí eu vou ler uma outra palavra que fala assim, para completar, Lucas, quando Jesus foi convidado por Simão para ali comer na casa dele. Simão, ele não estava convidando Jesus porque ele estava com o coração grato, porque Jesus fazia milagres. O Simão fariseu. Ele estava convidando Jesus porque ele queria observar Jesus, observar o comportamento de Jesus. Então, quando Jesus chega ali, eu vou dar só um panorâmico assim da história bem rápida. Naquele tempo, ali na parte daquela região, quando as pessoas eram convidadas a comer na casa de outras, era um banquete, era uma festa que eles faziam. E as pessoas, por andar muito em terra, então chegavam com os pés sujos. E era assim, era tipo como se fosse uma honra, tipo assim, uma regra. Quando a pessoa chegava, você lavava os pés, um servo vinha, lavava os pés. Eles davam um beijo, como tipo assim, ó, você é bem-vindo. Lavava os pés para dizer assim, ó, você está na sua casa, fique à vontade. Só que quando Jesus chegou naquela casa, não fizeram isso com ele. Não lavaram os pés de Jesus, não deram um beijo no rosto de Jesus. Só que de repente, quando eles estavam todos sentados, aparece uma mulher. E essa mulher viu algo. Essa mulher, ela sai e fala: eu preciso mergulhar nele, eu preciso imergir nele, eu preciso dessa imersão nele. E o que que ela faz? Ela começa a lavar os pés de Jesus com as lágrimas, começa a secar com o cabelo, e ela começa a pegar o perfume e lavar os pés de Jesus. E aí Jesus chama Simão, eu quero te falar algo. Essa mulher, Jesus fala aqui, ó, vou ler aqui pra vocês. E aí Jesus fala pra ele assim, quando viu esse fariseu, parece, deixa eu só pular aqui pra mim, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse, dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um deles lhe devia 500 dinheiro e outro 50. E não tenham eles com quem pagar. Perdoou-lhes a ambos. Disse, pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem ama mais. Perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os pecados dela foram perdoados. Então aqui, quando eu li essa passagem, o Senhor falou para mim, essa mulher, ela deu prioridade, que era mais importante, a minha presença. Ela mergulhou. Sabe, queridos, o Senhor está nos convidando a darmos importância à presença mais e mais do Senhor. Saímos do vaso, saímos da superfície. Quando você está mergulhando, o seu movimento é diferente do movimento quando você está na superfície. Você precisa fazer um movimento dentro das águas diferente. Amém, queridos? E queria terminar com essa palavra, mas eu queria terminar também que a gente possamos declarar, sabe? Profetizar sobre essa geração, profetizar sobre as nações, profetizar sobre este tempo, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, que possamos mergulhar, sabe? Para que nossas famílias, nossos filhos, eles possam ter essa revelação de quem é o Senhor Jesus. Que eles possam ser imergidos nisso junto conosco. Porque quando um adulto numa família é imergido em Cristo, toda a sua casa é imergida também. Toda a sua casa também, ela mergulha também. Amém? Eu queria fazer uma oração, vamos orar juntos? Amém? Oh, Senhor, Pai, nós queremos profetizar, Senhor, sobre esta nação, sobre Deus, sobre as nações. Nós queremos declarar, Senhor, sobre esta geração, Senhor. Deus, ela não é roubada, ela não será, Senhor Jesus, distraída, Pai. Mas, Senhor Deus, eu profetizo e declaro que essa geração, Deus, ela é alcançada, ela será alcançada pela tua palavra, pela revelação de quem é o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada família que está aqui, Senhor, sobre cada pessoa representando a sua casa neste lugar, Senhor. Que eles possam dar um mergulho mais profundo no Senhor. Que eles possam mergulhar, Senhor, em nome de Jesus, em conhecer mais de Ti. Nós queremos conhecer mais do Senhor. Nós queremos mergulhar mais do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei do meu tempo, mas a palavra é essa, Cris. Amém.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.